final da Mishnah, a gente viu uma opinião do Abba Shaul. No final da Mishnah, a primeira Mishnah do Perek Revi, a gente ainda está no final dela. Ela fala assim, a gente falou sobre Shtuki. Você lembra quem era o Shtuki? Era aquela pessoa que não sabia quem era o pai dele. Shtuki é ficar quieto. Ele pergunta, mãe, é meu pai? Não, fica quieto, não é? Então não sabia quem era. Então o Gemara fala que não, a princípio na Mishnah não pode se casar com uma pessoa assim, um Yehudi, que não sabe quem é o pai, porque pode ser que ele é mamzer, pode ser que tenha alguns problemas, então não dá para saber. Tá? Agora a gente vai ver algumas facilitações que tem nessa lei. Vamos ver a Gemara, ela fala assim, que o Abba Shaul chamava o Shtuki de Beduki. Beduki é uma pessoa que dá para verificar. Livdok é verificar. Dá para verificar. O que quer dizer? Mas Beduki, fala a Gemara, pergunta a Gemara. E lei Mashevot Kimetimo, se é que verifica com a mãe, Veomeret lekasher nivat, e perguntam para a mãe, quem é o pai? Ela fala, foi uma pessoa kasher. Ela não fala o nome, mas foi uma pessoa kasher. Então, Neemenet, se é isso que é, então ela é acreditada e o filho então é um filho kasher, é essa a lei? Fala, pode até ser, mas já tem uma Mishnah em Ketubot que fala isso. Então a Mishnah de Ketubot, a Gemara vai falar agora, fala a mesma coisa, será que vai haver uma repetição? Pergunta a Gemara. Que Rabban Gamliel, Tanina Hadazimna, como a ideia do Rabban Gamliel, que ele fala que realmente ela é acreditada, mas a gente já estudou uma vez isso, deixando lá em Ketubot, aí tá, meu Beret, a moça apareceu grávida. Vê, Amrula, Mativô Shelu Barzé, perguntaram qual a natureza da tua criança, do teu neném que está na tua barriga. Omeret Laem, ela fala, o que ela respondeu? Meish Plônia de um fulano, vê Coeno, ele é Coeno, ele é tão bom, é tão kasher, ele é até Coeno. Então, aí, sobre isso, nós sábios discutiram como a gente tem que se relacionar com essa criança. Rabban Gamliel e Rabi Elazar, Rabi Eliezer, Rabban Gamliel de um lado e o Rabi Eliezer de um lado, eles falam assim, Neemet, ela é acreditada. E quem discutia? Rabi Yoshua. Rabi Yoshua, Lomi Piano Haim, que a gente vai acreditar no que ela fala, a gente não pode ficar dependendo do que ela fala. A moça apareceu, grávida e tal, a gente vai acreditar. É óbvio que ela vai falar que é de uma pessoa kasher, etc. Então tem essa discussão. Marabiúda, Marshmuel, ela que era Rabban Gamliel. No final, a Gemara ainda fala que ela é como Rabban Gamliel, que realmente acredita-se nela. A gente sim acredita nela. Se ela fala que de uma pessoa kasher, acabou. Se a criança é kasher, todo mundo pode casar com ela, não tem problema nenhum. Kasher significa o quê? Que ela era casada com uma pessoa e a pessoa desapareceu? Não, kasher é que ela não tem. O pai não é mamzer, que o pai talvez não é também um halal, talvez ele é uma pessoa, um Yehudi normal, que ele pode entrar no kahal, ele pode casar com qualquer pessoa, com um Cohen, com Levi, com Israel, com qualquer pessoa. Mas ele será... Difícil de entender como acredita-se nela? Não vai acreditar. Não, porque... Como ele abandonou a criança? Por que o pai foi embora? Tem que, sabe, não dá para segurar. Não, desculpa, calma, espera. Ele é casado, não vamos falar são duas coisas diferentes. Não, digamos que, vamos até falar que o pai, ele era um homem casado que teve um filho com ela. Exatamente. Ele pode ter com ela. Fez uma aventura. Ela que não pode ter sido com outro. Não, então, pelas leis da... Não, então, quais são as... Se você assumir que na Torá só rabinicamente não pode ter duas esposas, essa é uma moça solteira. Se essa moça fosse uma moça casada, é diferente, né? Ela traiu o marido dela, entendeu? Então... então ele fez uma aventura com uma moça solteira. Não, então... Extraconjugal. Não, então, o que acontece? A gente está agora querendo... Não estão falando que está certo, só estou falando agora qual é o status dessa criança que nasceu. Essa criança agora ela pode entrar no povo de Israel, ela não está exclusa do povo. Mas se ela diz que é o filho dela, ela fala uma coisa, você vai acreditar na mulher? Se ele não assume. Mas a gente já fez as contas antes que realmente, independentemente ele vira disso, mamzer, no caso? A maioria das chances a criança é uma criança kasher. Ela nunca vai dizer que... As chances que ela teve que o pai da criança é mamzer é pequena. A chance que... O que já pode ter acontecido, entendeu? O que já... É uma polêmica. Então, exatamente. Tá? Então, ok. Então vamos lá. A maravilha da Marshmuel. Então, a princípio, essa pessoa ela pode entrar no povo de Israel. Então não tem problema. Então, ela como Rabban Gamliel. Então fala Gemara. Tá bom, então a gente já viu isso lá. Ok, bonito, é uma novidade e tal, mas essa novidade a gente tem que Ketubot. Pergunta a Gemara, por que precisa aqui escrever de novo isso? Então, a primeira explicação da Gemara,
Fala assim, primeira coisa é considerar ela kasher. A moça, quando ela se relacionar com alguém passur, ela também se auto-prejudica. Digamos, uma mulher que ela teve uma relação com um homem mamzer, ela não pode agora casar com um Cohen, por exemplo. Claro. Então, uma vez lá estava escrito, falando sobre ela, a gente acredita no que ela fala em relação a ela, e a segunda vez aqui, a gente acredita no que ela falou em relação ao filho dela. São duas leis separadas. Poderia ter algum motivo que para um é kasher e para outro não. Então, fala Gmará, por isso precisou escrever duas vezes. Hadar Yashir Ba e Hadar Yashir Bebitá. Fala Gmará, ok. Isso está bom se tem uma discussão lá, realmente, naquela Gmará, se o filho é kasher ou não, ou só ela. Se é automático ou não. Tem uma ideia que fala que não, e tem uma ideia que fala que sim. Quem fala que não, tudo bem. Então pode ser que aqui veio o acréscimo. Lá, segundo aquela Gmará, parecia que não, e aqui acrescentou, fala que esse rabino, o Abba Shaul, ele discute e fala que sim. Então a Gmará fala, tá, tem lógica, mas se você assume que lá já está falando de acordo com a ideia que automaticamente o filho também já é kasher, então de novo não tem nenhuma novidade aqui. O que veio acrescentar aqui o Abba Shaul? Falar que o filho é kasher? Pode ser que lá também já está escrito isso. Então foi isso que a Gmará está falando. Ali, tá bom, de quem fala que quando fala que ela é kasher posel bebitá, não quer dizer que o filho é passur. Se você falar que lá está escrito isso, tudo bem, aqui veio o acréscimo do Abba Shaul. Ela alemã de amar, mas se você falar de devria machir bebitá, quem fala que ela está kasher, automaticamente o filho dela também está kasher, isso a gente aprende lá. Abba Shaul Mayat Aliashmuina. Abba Shaul, o nome do rabino era Abba Shaul. O que ele veio ensinar? Esse Abba é de Abba, de pai, ou tem outro significado? Pai. Não sei, a princípio é pai, mas da onde vem o nome dele? Mayat Aliashmuina. De Abba Shaul Adifa, fala Gmará, Midraban Gamliel. Não, o Abba Shaul aqui, ele tem uma novidade maior do que a do Rabban Gamliel. Qual é a novidade? Lá era um lugar, parece da Gmará lá, que a maioria das pessoas lá eram kasher, era pessoa Yudim kasher. Agora imagina se a moça vive num lugar que a maioria das pessoas são passur. Aí já é problema. Será que a gente acredita nela? Ela fala, não, mas o meu marido foi kasher. Então fala Gmará, lá a gente poderia pensar que por que a gente acreditou nela? Porque a maioria das pessoas que estão vivendo lá era kasher. Mas onde que a maioria das pessoas são passur para elas? Por exemplo, se ela vive num lugar que a maioria é goim, então digamos que ela teve a relação com goi, então agora ela quer casar ela apareceu grávida, não sabe quem é o pai. A maioria das pessoas que vivem lá são goim. Será que a gente vai agora permitir ela casar com um Yehudi? Vai acreditar nela? Com Cohen, desculpa, com Cohen, não que não pode casar, então fala Gmará, ei Malok, pode ser que a gente não vai acreditar. Por isso veio o Abba Shaul falar aqui que até nesse caso a gente acredita nela. A gente pergunta para ela quem é o pai. Falou, foi um cara kasher, ok, pode casar então com Cohen até. Amarava alahá que Abba Shaul. O Rava falou alahá como Abba Shaul. Então a gente vê que realmente se facilita quando você tem certeza que a pessoa fez uma coisa errada. Assim, aí tem as leis da Torá em relação a isso. Quando não tem certeza, então parece que a pessoa ela fala que ela fez a coisa certa, então as leis da Torá falam, então permite, não é tão rígido assim, ela pode casar assim com Cohen. Ela pode estar mentindo também, Rabino, e agora? Ela pode estar, nem o caso que ela pode estar, vem a Torá falar, acredita nela, não é necessário ser rígido nesse caso, ela pode casar. Um filho do pai Goi pode casar com Cohen? Um filho ou uma filha do pai Goi pode casar com Cohen? No princípio sim. Que a mãe é judia. Tá, vamos só começar a próxima Mishnah. Kol Asurim, Mishnah fala assim, da Faindaret, Kol Asurim lavou bekahal, mutarim lavou zebazem. Todos que são proibidos de entrar no kahal, eles podem casar entre si. A gente falou algumas pessoas que têm problemas de casar dentro do povo, como por exemplo, aquele que a gente não sabe quem é o pai, aquele que a gente não sabe quem é o pai e a mãe, aquele que talvez o kuti, o Nati, alguns casos, o Mamzer, né, que não pode casar, então a gente vai ver, eles podem casar entre si. Assim é a primeira lei da Mishnah. Rabi Oda ou ser. O Rabi Oda vem e discute, a gente depois vai começar a analisar esses casos. Rabi Eliezer Omer, Vadar, Botkin, Bevadar, Mutar. Rabi Eliezer fala outra regra. Terceira ideia, fala outra regra.
certeza kasher, com certeza kasher pode. Certeza passul, com certeza, tipo assim, certeza mamzer, com certeza mamzer, também podem casar entre si. Vada'an besfekar, mas alguém que é certeza que é algo passul, e outro que só é dúvida, já não pode casar entre si. Por exemplo, um é certeza mamzer, e outro, digamos que é dúvida mamzer. Aí já não dá. A gente vai ter que analisar. A gente tinha visto uma vez que podia. Que é um caso com ninguém. Mas se é O outra cara que é pessoa dúvida não casa com ninguém, então. Mas se outra pessoa é dúvida, mamzer não pode casar dentro do lado e do outro. Não, a gente já estudou. Não, a gente já estudou que o cara que tem dúvida que é mamzer pode casar com Yehudi, normal. A Torá proibiu casar com mamzer, certeza. Com mamzer, tem dúvida que é mamzer, a Torá não proibiu casar. A gente estudou isso, o passuco da Torá. Então, vadá, o svekar, agora a Mara fala também, o svekar bevadá, alguém que tem dúvida casar com alguém que é certeza, a gente vai ter que também entender por que essa duplicidade. Porque a Gemara fala primeiro o certeza com a dúvida, agora vai falar dúvida com a certeza, né? Não, um está falando do homem e outro da mulher, mas tem que entender qual é a diferença. O svekar besvekar, e até dúvida com dúvida, Assur, fala essa ideia da Mishnah, Rabi Eliezer, é proibido. Por quê? Porque ele é dúvida. Pode ser que ele realmente é kasher, está casando com alguém que na verdade é passur. Ve'eloena sfekot, quem são os safek? Shtuki, é o que não sabe quem é o pai. Asufei, é o que foi recolhido na rua, que não sabe se a gente tem que ele é mamzer, talvez. A origem dele. Ve'kuti, quem é Kuti? Então Kuti era um povo que na época, quando não, isso era o Natir, né? A gente tinha visto o Natir. Agora, o Kuti, quem são? Quando o povo de Israel, eles foram levados para Galuta, as 10 tribos foram levadas para a diáspora. Entraram na terra de Israel e o povo de Israel foi para o exílio. Quem veio morar na terra de Israel, no lugar onde estavam as tribos? Então, o rei de Ashur colocou os Kutim para morar lá. E o que acontece no livro de Melachim Bet conta que começou a vir leões e prejudicar eles, atacar eles e matar eles. Então eles começaram a ficar com medo e se converteram para o judaísmo. Eles ficaram Yehudim, se são chamados de Gerei Arayot, são chamados de convertidos por causa dos leões. E aí é contado que mesmo assim eles continuaram fazendo também idolatria. Então, por isso que eles foram considerados que é proibido casar com eles. Que foi uma conversão meio inválida o que eles fizeram. Mas estão fazendo judeus? Não, mais ou menos, entendeu? Então, por um lado, eles ficaram proibidos de ser casados com eles. Tá bom? Então, esses 3 casos que a gente falou que nesses casos a Gemara fala que é dúvida se pode se casar com eles, e a gente vai continuar agora, e são casos duvidosos, que isso que a gente falou que talvez tem problemas de casar com eles em todos os casos. Depois a gente vai explicar melhor a Mishnah, tá bom? Vamos deixar aqui. Muito bom.